Bom dia, meus amados. Ao longo da história da humanidade, certos dias, números e símbolos foram carregados de significados que ultrapassam sua natureza original. A Sexta-feira 13 é um desses exemplos clássicos, associada ao azar, ao medo e a acontecimentos negativos. Ela se tornou um símbolo coletivo de superstição. Porém, quando observamos esse tema a partir de uma consciência mais expandida, surge uma pergunta inevitável. Estamos lidando com uma verdade universal ou apenas com uma crença sustentada por uma determinada frequência? Nada no universo nasce com uma carga negativa ou positiva em si. Tudo é energia em estado potencial. Datas não possuem intenção, números não carregam juízo, e acontecimentos não trazem condenação. O que dá forma à experiência é a consciência que observa, interpreta e vibra diante dela. Assim, a Sexta-feira 13 não é um dia amaldiçoado, mas um reflexo do campo vibracional coletivo que por séculos foi alimentado pelo medo. O medo sempre foi um instrumento poderoso de controle. Ele reduz a lucidez, enfraquece o discernimento e afasta o ser humano da própria soberania. Durante muito tempo, a humanidade foi condicionada a temer o invisível, o desconhecido e tudo aquilo que não compreendia. Superstições, dogmas e narrativas sombrias foram repetidas tantas vezes que deixaram de ser questionadas, passando a operar automaticamente no inconsciente coletivo. Durante o longo período em que a Terra vibrou como um mundo de provas e expiações, a dor, o medo e a limitação tiveram uma função pedagógica. A consciência aprendia pelo contraste, pelo erro e pela experiência direta da dualidade. Era necessário atravessar esses estados para desenvolver discernimento, porém, esse ciclo chegou ao fim. A Terra está transitando para uma nova faixa vibracional, onde a consciência substitui a crença e a frequência substitui a obediência cega. Na velha Terra, acreditar era suficiente para moldar a realidade. Quem acreditava no azar atraía experiências alinhadas a essa vibração. Quem acreditava na punição reforçava a culpa. Quem acreditava no castigo divino mantinha-se submisso. A crença era o alicerce da experiência humana. Já na nova Terra, esse mecanismo perde força. A realidade passa a responder não mais ao que se acredita, mas ao que se vibra. A frequência é honesta. Ela não pode ser disfarçada por palavras, rituais externos ou símbolos herdados. Ela revela o estado real da consciência. Por isso, não é a Sexta-feira 13 que determina o que acontece, mas a frequência com que cada um atravessa esse dia. Quem vibra no medo encontrará sinais para confirmar seus temores. Quem vibra na consciência perceberá apenas mais um dia neutro, disponível para escolhas alinhadas ou desalinhadas com a própria essência. A mentira precisa ser sustentada. Ela exige repetição, reforço e defesa constante. A verdade, ao contrário, não precisa ser imposta. Ela se revela naturalmente, trazendo paz, clareza e coerência interior. Quando algo gera ansiedade, dependência ou sensação de ameaça, isso não vem da verdade, mas de uma frequência densa que busca se perpetuar. A superstição ligada à Sexta-feira 13 é um exemplo claro de como a humanidade foi treinada a terceirizar o próprio poder. Em vez de assumir a responsabilidade vibracional sobre a própria vida, muitos preferem atribuir seus desafios a datas, números ou forças externas. Esse comportamento é típico da consciência adormecida, que ainda não reconheceu seu papel co-criador. Na nova Terra, esse modelo não se sustenta mais. A energia atual exige
autorresponsabilidade. Cada pensamento, cada emoção e cada escolha emitem uma frequência que retorna ao emissor, não como punição, mas como resposta educativa imediata. Por isso, os processos estão mais rápidos, mais intensos e mais reveladores. Tudo vem à tona para ser visto, compreendido e integrado. Quando alguém teme a sexta-feira 13, não é o dia que está em desequilíbrio, mas o campo interno dessa pessoa. O medo não vem de fora, ele é ativado internamente. Isso representa uma grande oportunidade de autoconsciência. O medo surge para ser observado, compreendido e dissolvido, não para ser alimentado. A transição planetária convida cada alma a abandonar antigas narrativas e assumir uma postura consciente diante da própria realidade. Não se trata de negar a história ou desprezar símbolos, mas de transcender o poder que eles exercem sobre a consciência. O que foi útil em um estágio de aprendizado não precisa ser carregado para o próximo. Sob essa nova ótica, a sexta-feira 13 torna-se um símbolo de ruptura. Ruptura com crenças herdadas, com medos inconscientes e com padrões vibracionais que já não servem mais à evolução da alma. Ela não anuncia azar, mas revela aquilo que ainda precisa ser curado internamente. Quando a consciência desperta, o medo perde sua função. Ele deixa de ser um guia e se transforma apenas em um indicador de desalinhamento. O verdadeiro perigo nunca esteve na data, mas na inconsciência, e a verdadeira proteção nunca esteve em amuletos, rituais ou superstições, mas na coerência entre pensamento, sentimento e ação. A frequência não mente. Ela não julga, não pune e não premia. Ela apenas responde. Quem vibra no amor não atrai o caos. Quem vibra na confiança não encontra armadilhas. Quem vibra na consciência transforma desafios em expansão. Esse é o aprendizado que se impõe neste encerramento do grande ciclo terrestre. Por isso, a sexta-feira 13 não é um dia de azar, é um dia revelador. Ele evidencia quem ainda vive sob o domínio da crença e quem já caminha guiado pela frequência. Não exige fé cega, nem medo. Exige presença, observação e alinhamento. A nova terra não pede que se acredite, mas que se perceba. Não pede submissão, mas responsabilidade. A verdade não está escondida em datas ou símbolos. Ela está no campo vibracional de cada ser. E esse campo agora fala mais alto do que qualquer narrativa construída ao longo da história. No fim, resta apenas uma escolha consciente. Continuar alimentando o medo ou assumir, definitivamente, a própria soberania vibracional. A sexta-feira 13 passa. A consciência, quando desperta, permanece. E assim eu vos deixo o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.